Eu sou a Melba Cíntia Mesquita Mota, doutoranda em Educação pela Universidade Lusófona de Lisboa e professora da Faculdade de Medicina do Centro Universitário INTA de Itapipoca. Eu vou apresentar o nosso trabalho. Os coautores são Rodrigo Ponte Albuquerque e Thaisa Luara Marinho, que são meus colegas de doutorado. E nós fazemos parte, então, do CEID, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, da Universidade Lusófona, e também do Centro Universitário INTA. O tema do meu trabalho é da instrução à aprendizagem, fundamentos epistemológicos da mudança paradigmática na educação médica. Ele foi inscrito no eixo 4, né, formação docente, memória e história da educação, aqui abordando principalmente a educação médica. Esse tema foi escolhido porque é o meu objetivo de estudo no doutorado, a transição paradigmática na educação médica, que quer, né, explicar como essa mudança do modelo instrucional, que é um modelo transmissível, para um modelo centrado na aprendizagem, um modelo de mediação. E aí, esse tema integra esses fundamentos epistemológicos, filosóficos e pedagógicos dessa transição, para ter a ênfase na construção ativa do conhecimento. A justificativa, né, que esse modelo tradicional se mostrou insuficiente às demandas contemporâneas. Hoje em dia, o foco vai ser principalmente na educação médica, mas a gente pode falar nessa mudança, né, de comportamento da sociedade como um todo, com a necessidade de formar profissionais capazes de aprender continuamente e atuar em contextos complexos, vendo a educação em nível superior na saúde. E a expansão das tecnologias e mudanças sociais exigem novas abordagens educacionais para que a gente consiga nos comunicar com os estudantes, acessar um deles para que eles possam aprender, ou seja, reforçando a relação ensino-aprendizagem. Por isso, essa pesquisa tem relevância, né, de contribuir para essa compreensão epistemológica da educação médica, fundamentar a adoção das metodologias ativas, que são muito utilizadas na educação médica atualmente. Tem a intenção também de apoiar a formação de profissionais mais reflexivos, críticos e humanistas que consigam, né, atuar com maestria nesse paradigma da aprendizagem e demonstrar também que essa filosofia ela é alinhada com as diretrizes curriculares nacionais de 2025 para os currículos de medicina. A pergunta de pesquisa, o problema de partida para esse artigo foi quais os fundamentos epistemológicos e implicações pedagógicas da mudança do paradigma da instrução para o da aprendizagem na educação médica. O objetivo é analisar essa transição à luz de fundamentos históricos e epistemológicos. Alguns objetivos específicos: discutir a mudança paradigmática na concepção de conhecimento, ensino e aprendizagem, analisar repercussões na formação médica contemporânea e relacionar o paradigma da aprendizagem com o uso de metodologias ativas em grupo. Então, a fundamentação teórica, né, que é mais robusta na descrição do texto do artigo, a gente pegou alguns educadores, filósofos da epistemologia, principalmente John Dewey, que é para ver essa aprendizagem baseada na experiência realmente educativa, que o Freire e Young e Miller também para criticar o modelo, assim como Charlot para criticar o modelo da educação transmissiva, ou seja, do paradigma da instrução, o Freire com aquela crítica dele à educação bancária, que é esse modelo tradicional que a gente vai chamar, e Young e Miller também criticando o saber como um mero conteúdo transferível, como se fosse aquela página em branco que você apenas escreve, e o Charlot, também Piaget, na relação do saber e a construção cognitiva, que esse processo não é tão simples e que precisa dessa reflexão por parte do estudante também. E o William Osler, que era um epistemólogo da educação médica, em si, um médico que estimulou bastante a aprendizagem prática. Então, aprender com o paciente é a própria prática, o que vai ao encontro, né, da experiência educativa do John Dewey.
A gente fez uma pesquisa teórico-reflexiva com abordagem qualitativa, fazendo essa análise crítica de referenciais clássicos para esse contexto da mudança paradigmática na educação médica. Os principais achados, né, foi perceber que realmente houve ao longo do tempo do ensino, né, na própria educação, esse avanço do paradigma da aprendizagem, e também da paradigma da comunicação, mas que essa mudança ela vai além de apenas técnicas pedagógicas, né? É todo esse contexto da educação, do ensino, que possibilita o paradigma da aprendizagem. E houve essa transformação epistemológica do ensino pela própria forma de viver, de exigir que o estudante seja mais ativo. E o conhecimento passa a ser processual, ou seja, contínuo, né? Eu preciso da continuidade da experiência educativa, preciso que o estudante, uma experiência, leve a um amadurecimento para que ele continue aprendendo, situado e relacional. Ou seja, dependendo também de outros estudantes e que exista em tal contexto, né? Que eu tenho que, enquanto professor, organizar a minha experiência pedagógica para o aluno de forma situada no contexto que ele vive. E que esse estudante precisa assumir um papel ativo na aprendizagem. O professor, então, passa de transmissor a mediador do conhecimento, né? Ele faz com que o estudante desenvolva o pensamento crítico. Nesse contexto, as metodologias ativas em grupo, para citar algumas mais comuns, né? O TBL, o CBL, o PBL, que é Team Based Learning, Case Based Learning e Problem Based Learning, que são técnicas estruturadas de forma de ensinar, que exige um preparo prévio, também o estudo prévio do estudante, e que na hora do encontro é estruturado as fases, né, para que ocorra essa experiência de ensino-aprendizagem. E que, principalmente, ao exigir o estudo prévio, implicando uma bibliografia, e também no momento do encontro, essas etapas, né, exigem a participação do estudante, permitem a centralidade discente que vai reforçar esse paradigma da aprendizagem. Por quê? E para o professor também tem uma exigência de desenvolvimento de competências pedagógicas específicas, né? O professor que foi formado, geralmente, no paradigma da instrução, ele passa a ter que conhecer esse novo paradigma, né? De colocar o estudante para discutir, de ser um mediador e não apenas passar o seu conhecimento. Como um mestre e um aprendiz, mas sim uma relação mais dinâmica, em que eu vou estimular, o professor deve estimular a discussão, estimular a partilha entre os grupos e fomentar também discussão entre os próprios grupos. E uma postura reflexiva e crítica da própria prática pedagógica, né? Eu vou desenvolver uma nova prática pedagógica a partir desse paradigma. Portanto, essa transição representa uma ruptura epistemológica realmente que vinha ocorrendo, né, de críticas ao modelo transmissivo, ao modelo bancário, ao industrial, o tradicional, permitindo que tenha essa redefinição do ensino, da aprendizagem e, no caso do ensino superior, impactando diretamente na formação profissional, de que tipo de profissional a gente vai entregar para a sociedade, né, mais reflexivo, mais independente, e fortalecendo a centralidade do estudante no processo, para também, quando esse estudante sai do ensino superior, ele continue aprendendo sozinho, tendo condições de manter uma educação contínua, para se adequar às transformações do mercado de trabalho, que são intensas devido à tecnologia, e também desenvolva habilidades interdisciplinares, habilidades de comunicação, de empatia, para ser um bom profissional. Fortalecendo, né, no processo essa centralidade do estudante e reposicionando o professor como mediador, justamente para representar a predominância e não abandonar totalmente o paradigma da gestão, mas permitir uma predominância do paradigma da aprendizagem. Então, esse trabalho, né, integra epistemologia, pedagogia e educação médica, reforça bases teóricas
das metodologias ativas com esses referenciais teóricos e sustenta práticas formativas mais coerentes com a realidade em saúde atual, que exige esse trabalho em grupo, interdisciplinar e dinâmico com a nossa sociedade tecnológica. De perspectivas futuras, né? A gente pode indicar investigar empiricamente o impacto dessas metodologias ativas na educação médica, se realmente reforçam esse paradigma, analisar o desenvolvimento profissional docente dos professores médicos e avaliar também essas condições institucionais necessárias para consolidar o paradigma da aprendizagem de fato, e não só na teoria, que são as principais referências do nosso artigo, mas tem outras também, aqui são as principais, essas desses epistemólogos citados, principalmente, as DCN. Então, como agradecimento, né, à equipe do artigo, também aos nossos professores, orientadores das disciplinas de teoria social da educação e de epistemologia, o doutor Antônio Duarte Teodoro e a doutora Ana Paula Silva. Eu queria agradecer aos professores também do Colóquio Educom. Nós nos sentimos honrados de participar desse evento e me coloco à disposição para dúvidas, sugestões e esclarecimentos por esse e-mail, né? Troca de experiência, se alguém tiver também linhas de pesquisa nesse sentido, eu agradeço e fico à disposição. Obrigada.